da Academia Cearense de Medicina. Agora nós teremos a homenagem que o doutor Marcelo Gugel vai prestar ao doutor José Carlos Ribeiro, pelo centenário dele. Eu vou compartilhar aqui a tela e o doutor Marcelo Gugel, ele já está aí, né? Certo, já vai começar. Só um minuto aqui. Meu boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentá-los, em especial as iniciativas da presidência, e louvar essa atividade que foi criada há 7 anos pelo então presidente Vladimir Távora, um grande momento que a nossa academia tem, sempre na primeira quarta-feira de dezembro, ocasião em que nós rendemos homenagens àqueles acadêmicos que completariam 100 anos se vivos fossem, e também aqueles que nós perdemos no curso do ano. Então, eu queria aproveitar como responsável pela área de publicações para lembrar aos expositores que os textos precisam ser remetidos para mim, mesmo aqueles que tenham feito a apresentação no formato de PowerPoint. Então, aqui nós temos, na verdade, uma dupla homenagem pela coincidência que marca este ano. José Carlos da Costa Ribeiro nasceu em Fortaleza em 4 de novembro de 1915, filho do médico Carlos da Costa Ribeiro e de Maria de Lourdes da Costa Ribeiro. Cursou em Fortaleza o primário nos colégios Nogueira e Cearense, entre 1922 e 1926, e o curso secundário no Colégio Militar do Ceará, de 1927 a 1932, de onde saiu como engenheiro agrimensor. Decidiu estudar medicina, certamente influenciado pela profissão do seu pai, ingressando na Faculdade Fluminense de Medicina, do Rio de Janeiro, em 1934, diplomando-se em 19 de dezembro de 1939, aos 24 anos de idade. Após a sua graduação, frequentou na capital paulista o Serviço Professor Medina, no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, e fez curso de laboratório clínico no Rio de Janeiro, além de estágios de pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. Retornou ao Ceará em 1940, sendo nomeado para o Serviço de Saúde Pública do Estado, ao mesmo tempo em que atuava como em toco-ginecologia na maternidade Dr. João Moreira, em pronto-socorro obstétrico. Foi professor de várias matérias do ensino médio, uma atividade comum a médico recém-formado àquela época. O Dr. José Carlos Ribeiro associou-se aos doutores Haroldo Gondim Joaçaba e Bambar Bezerra para instituir o primeiro banco de sangue do Ceará, coibindo a transfusão braço a braço, praticada em Fortaleza por meio de doadores universais. Foi ele o primeiro a exercer no Ceará a anestesiologia como especialidade, aportando notáveis avanços técnicos em sua época, constatando-se o seu pioneirismo em diversas ações, possibilitando o avanço da cirurgia como um todo. Em 1948, quando contava com apenas 33 anos de idade, foi um dos artífices da fundação da Faculdade de Medicina do Ceará, a nossa primeira escola médica. Ele era o secretário e, mais do que isso, um homem polivalente, com atuação em diversos segmentos, acumulando várias funções que incluíam desde a elaboração das provas dos primeiros vestibulares até a responsabilidade de ministrar as mais diferentes cadeiras, fisiologia humana, obstetrícia, ginecologia, medicina legal e outras.
detentor de robusto currículo em serviços, exerceu muitos cargos e funções, como professor catedrático de Medicina Legal e de Deontologia, na Faculdade de Medicina do Ceará, professor de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, diretor do Instituto Médico Legal da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, de 1956 a 1980, no qual ministrava parte de suas atividades didáticas. Presidente do Centro Médico Cearense, coordenador do curso de Medicina da UFC, de 1975 a 1983, fundador da Academia Cearense de Medicina e diretor superintendente do Hospital Universitário Walter Cantillo, de 1983 até 1986, quando afastou-se por motivo de saúde. Dr. José Carlos Ribeiro recebeu o registro número 1 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, porque dele fora o labor maior em organizar e implantar o Conselho Profissional dos Médicos Cearenses, do qual foi o primeiro presidente. Foi muito importante a sua atuação como médico assistente e diretor da maternidade João Moreira e do Hospital Geral Dr. César Caos, compreendendo o período de 1940 a 1972. A última empreitada, e naturalmente um dos seus maiores feitos, foi integrar um seleto grupo de médicos para a instalação da Academia Cearense de Medicina, inaugurada em 12 de maio de 1978, durante as comemorações do 30º aniversário da Faculdade de Medicina do Ceará, relembrando, por certo, o empreendimento anterior que conduzira quando era um jovem praticante da arte hipocrática. Casou-se em 1941 com a senhora Suzana Dias da Costa Ribeiro, que o regalou com 5 filhos, Nádia, Zóia, Ânia, Carlos e Isabel. O filho Carlos, que recebeu o mesmo nome do avô paterno, formou-se em medicina, exercendo a especialidade de hematologia. Dona Suzana Ribeiro, nascida no Ipu, Ceará, em 31 de dezembro de 1917, fora ela mulher de rara beleza, tendo sido em sua juventude eleita rainha dos estudantes do Ceará. Ela era bastante afeita às lides literárias, como fundadora, ex-presidente e ativa participante da Sociedade Amigas do Livro, sócia da Associação Brasileira de Bibliófilos e imortal da Academia Fortalezense de Letras. Por muitos anos, ela lecionou prática de ensino no Instituto de Educação do Ceará e na Escola Normal Justiniano dos Serpa, buscando incutir entre as normalistas em formação o apreço pela leitura dos livros e pela cultura em geral. Dona Suzana, a despeito de sua idade avançada, fazia questão de estar presente nos mais diversos eventos culturais, tendo especial predileção por participar das solenidades oficiais do nosso sodalício. A sua presença entre nós era compreendida como uma manifestação transcendental do seu amado esposo, considerado secretário perpétuo do nosso silogeu médico. Sempre que Dona Suzana estivesse presente nas solenidades da Academia Cearense de Medicina, a ela estava reservado um assento na mesa diretora dos trabalhos, enquanto que, nas poucas vezes em que ela não pôde comparecer, a ACM mantinha uma poltrona livre, apenas demarcada por uma pelerine, cobrindo parcialmente a parte superior do encosto, uma forma de reverência ao seu eterno secretário. Essa centenária dama das letras cearenses permaneceu lúcida e intelectualmente ativa até o final dos seus dias, quando, serena e placidamente, regressou aos braços do Criador na capital cearense em 8 de março de 2020, exalando seus derradeiros suspiros, amparada no carinho dos seus queridos familiares. Como esposa, mãe, avó, bisavó,
tia e amiga, ela sempre esteve disposta a ajudar com gestos e delicadeza a quem se valia dos seus préstimos, legando, sobretudo, o seu testemunho de bondade, afeição e cooperação humana. De volta a José Carlos Ribeiro, homem firme de caráter, perseverante, realista, o Dr. José Carlos Ribeiro tornou-se uma das 5 pilastras sobre as quais foi erguida a atual Faculdade de Medicina da UFC. Depois de resistir com bravura indômita à atroz enfermidade, o nosso timoneiro expirou em Fortaleza em 8 de novembro de 1994, deixando um enorme vazio em toda a sociedade e, muito particularmente, no meio médico cearense. Com efeito, o seu corpo, velado no Salão Nobre da reitoria da UFC, atraiu uma legião de amigos, professores e colegas médicos que acorreram ao velório para lhe renderem as homenagens finais. Sua história, Dr. José Carlos Ribeiro, prossegue viva nas lembranças daqueles que o conheceram e testemunharam suas realizações. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo, pela homenagem prestada ao doutor José Carlos Ribeiro. Eu queria comunicar que nós estamos, no momento, com 58 participantes, e todos com o áudio desligado. Isso é muito bom. Está tudo correndo muito